Paz do Senhor a todos. Eu sou o Diego Arruda e estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica do segundo trimestre da revista da CPAD. Certo? Nós iniciamos a aula passada com a lição de número 1, onde nós falamos basicamente de uma introdução à carta aos Efésios, falando sobre o seu destinatário, sobre o seu autor, o propósito para o qual foi escrito. E agora nós vamos dar continuidade a essa revista com a segunda lição, tá certo? Então, que possamos fazer bastante proveito deste nosso encontro. Nossa lição, só recordando, né? Lições bíblicas do segundo trimestre de 2020, que tem por tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, certo? Nós, na aula passada, vimos sobre a carta aos Efésios, saudações aos destinatários, que foi a aula de número 1. E hoje nós veremos a lição de número 2, sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, tá ok? Próxima aula será eleição e predestinação. Vamos então prosseguir para a nossa aula de hoje. Lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo. Vamos falar dessas bênçãos que nós temos na pessoa de Cristo Jesus, certo? O textuário da lição, como nós já falamos na aula anterior, é o versículo bíblico que resume a lição do dia, certo? Então, o nosso textuário hoje está em Efésios, capítulo 1, e versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, aqui nós já podemos ter uma prévia da lição que nós veremos, que vai tratar das bênçãos espirituais que nós recebemos. E quem que nos abençoou dessa forma? O Senhor Jesus Cristo. Então, será basicamente sobre isso que nós iremos ver na aula de hoje. A verdade prática será uma frase também que busca resumir a lição, que diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, desde já, Deus, ele nos elegeu em Cristo. Aqui vai falar sobre a eleição de Deus. Nós não vamos falar dessa aula na eleição, pois será o tema da nossa próxima lição, a lição de número 3, onde vai falar sobre a eleição de Cristo, dos eleitos de Deus, vai falar sobre a predestinação. Então, esse será um tema da próxima aula, mas de antemão nós podemos já ter em mente que Deus, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais, certo? Então, nós desfrutamos dessas bênçãos porque nós somos escolhidos de Deus antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, nós já éramos eleitos de Deus para desfrutarmos dessas bênçãos espirituais, ok? Continuando aqui com a nossa lição. Vamos para a nossa leitura bíblica. Nossa leitura bíblica está em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a nossa redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco
em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros estamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Então, desses textos que nós lemos aqui, nós já podemos tirar alguns ensinamentos. Primeiro, aqui no versículo 3, como nós já falamos que foi o nosso texto áureo, que as bênçãos que nós recebemos, essas bênçãos espirituais, elas são oriundas de Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? O que foi que ele fez? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo ser criado, ele nos escolheu para ser os destinatários dessa bênção espiritual que a nós é manifesta hoje, certo? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, essas bênçãos que nós recebemos, ela tem um objetivo. Nós não recebemos por receber. E qual é o propósito dessa bênção que nós recebemos? Qual é o propósito dessa eleição que aconteceu? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A predestinação significa que nós fomos escolhidos, nós somos destinados. A predestinação é a predestinação. Nós somos destinados antes da fundação do mundo para sermos destinatários dessas bênçãos espirituais, os lugares celestiais em Cristo. Por isso que dizemos que tem os predestinados, aquelas pessoas que foram escolhidas desde antes da fundação do mundo para serem destinatários dessas bênçãos de Deus mediante a sua graça e a sua vontade. A predestinação e a eleição será um tema que vai ser abordado na próxima lição, da lição de número 3. Por isso que o nosso intuito aqui não é abordar, não é exaurir esse assunto, não é se aprofundar ainda na eleição e predestinação, porque esse será temas posteriores, certo? Mas aqui o que nós podemos também ter em mente é com base em que Deus escolhe essas pessoas? Com base no segundo beneplácito de sua vontade. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Ele escolhe tudo de acordo com a sua vontade e com a sua soberana vocação. Versículo 6. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza de sua graça. A redenção pelo seu sangue significa que nós somos perdoados, nós somos justificados pelo sangue remidor de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário em nosso favor. Versículo 8. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nessa lição também iremos ver o que é essa plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, olha aqui de novo a palavra predestinação, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o beneplácito de sua vontade. Mais uma vez, enfatizando a soberania de Deus, que ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus, e quem é o homem para questionar a sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Então, esta é a leitura bíblica de hoje, que irá embasar a nossa lição, ok? Vamos aqui adiante. Os objetivos. O objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E os objetivos específicos, como nós já explicamos na aula passada, cada ponto tem um objetivo. Então, no primeiro ponto, nós iremos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. No segundo ponto, nós iremos evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro ponto, iremos explicar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Okay? Então, esses são os objetivos desta lição. Então, aqui vamos para a nossa introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Então, este é um plano que vem desde a eternidade. Por isso, que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia com todos os pecadores. Então, nessa lição, nós vamos ver a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Então, esse projeto de redenção, esse projeto de salvação escrito por Deus, vem desde a eternidade. O plano de Deus, ao criar o homem, desde o início, já englobava o plano de redenção que ele tinha para a humanidade. Não foi algo que pegou Deus de surpresa e Deus teve que improvisar um plano de redenção, não. Deus não trabalha dessa forma. Deus é um Deus que decreta e faz cumprir os seus decretos. Então, nós temos aqui que esse plano de redenção já foi elaborado desde a fundação do mundo, desde a criação do homem, esse plano de redenção já tinha sido criado por Deus, ok? Então, vamos aqui adiante. Primeiro ponto, a nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas, por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Antes de conhecermos a Deus, nós estávamos condenados e perdidos à morte eterna. Por isso que diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, antes de conhecermos a Deus, antes de nos entregarmos a Cristo, nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Não à morte física, porque a morte física é algo natural que todo homem vai enfrentar. Mas a morte eterna é aquela que nos espera após a morte física, que pode ser com Deus, uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sendo tormentado. Então, nós estávamos condenados à morte eterna, mas Deus, por sua infinita graça, nos outorgou o privilégio de salvação. Então, pela sua graça, um favor imerecido de Deus, o homem não merecia a salvação, mas Deus graciosamente lhe concedeu. Nós somos livrados, fomos salvos dessa morte eterna. Então, vamos para o primeiro subponto, a doxologia. A doxologia é um conjunto de louvores, de adoração a Deus, né? Mais precisamente, podemos dizer que a doxologia é uma manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento. Então, é um momento ali de louvor, expressões de louvor, especificamente utilizadas pelo apóstolo Paulo ao iniciar a sua carta. Então, vamos ver essas expressões de louvor que está no capítulo 1. Após expor os versículos de abertura da epístola, que nós vimos lá na lição de número 1, no versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor de sua graça, ou para o louvor de sua glória, aquele ao qual devemos adotar, está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, aqui, essa doxologia, esse conjunto de termos de exaltação a Deus, está bem caracterizado aqui no início da carta por Paulo, onde ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já identificando e caracterizando a Trindade, o Deus Trino, composto por Deus Pai, por Deus Filho e o Espírito Santo. A Trindade já bem caracterizada aqui nos escritos de Paulo, onde a palavra bendito, que ele começa dizendo, significa digno de louvor. Então, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, digno de louvor, isso que está dizendo o apóstolo Paulo, ele já enaltece, começa a carta exaltando o nosso Deus. Então, no versículo 14, ele continua com várias expressões se referindo para o louvor e glória da sua graça, ou louvor e glória, ou para o louvor de sua glória. Então, continua ainda um conjunto de termos de exaltação, de glorificação a Deus pelo que Deus fez. E o que foi que Deus fez? Foi essa eleição para que nós pudéssemos receber essas bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus. Então, essa é a doxologia da carta. Esse é o conjunto de termos que compõem, digamos assim, um louvor a Deus, uma exaltação ao nome de Deus. Continuando aqui, para a nossa lição. As bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais são essas que Paulo menciona? Vamos ver. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes de lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. De antemão, nós vemos que essas bênçãos não são bênçãos materiais. Então, nós não podemos dizer que o propósito do evangelho seria enriquecer, que o propósito do evangelho seria ter um carro novo, que o propósito do evangelho seria ter uma casa grande, seria ter muito dinheiro. Porque as bênçãos que são nos prometidas por Cristo, por Deus, são bênçãos espirituais e não materiais. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como, vamos lá, vamos às bênçãos. Qual foi a primeira bênção que ele menciona? Deus nos elegeu para sermos santos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos. E ser santo não significa que você não possa pecar, mas significa que você está em uma luta constante contra o pecado, que nós almejamos vencer essa luta. Como fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, há um embate constante da carne contra o espírito. Então, que nesse embate nós possamos sempre fazer prevalecer o nosso espírito mediante oração e leitura da palavra de Deus. Então, Deus, ele nos elegeu desde a fundação do mundo para sermos santos, separados do pecado. Isso está aqui no capítulo 1, versículo 4. O que mais? Ele predestinou-nos para sermos filhos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos filhos, filhos de adoção para Deus. Por isso que diz lá em João, capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, Deus, antes da fundação do mundo, já nos elegeu para crermos em Deus e, por consequência, sermos seus filhos. Outra bênção, nos fez agradáveis para si. O homem, por natureza, não tem nada que possa agradar a Deus, não tem nada em nós que possa nos fazer merecedores das bênçãos e da graça de Deus. Até porque graça já significa um favor imerecido. Um favor que Deus nos faz, mesmo sem merecer. Então, ele nos fez agradáveis a si. Ele nos fez de uma tal forma
que ele se agradou de nós, ele nos amou, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra bênção que é mencionada por Paulo, ele remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Ele nos perdoou por meio do sangue de Cristo. Ele nos salvou por meio do sangue de Cristo. Em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos predestinados, em Cristo nós somos aceitos por Deus e em Cristo nós somos justificados. Essa é a bênção maravilhosa que também Deus ele nos deu. Outra bênção espiritual que Paulo menciona. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Nós somos acolhidos pela vontade redentora de Deus, pela vontade redentora de Cristo para nos salvar desse mundo pecaminoso, para que nós tivéssemos a vida eterna. Outra bênção, ele revelou-nos a palavra da verdade. E que palavra da verdade é essa? Jesus. Ele é a nossa verdade. E onde nós temos acesso a essa revelação, essa palavra revelada? Na Bíblia, na palavra de Deus. Outra promessa. Ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós como um cumprimento da promessa de Cristo, onde ele diz, eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. Eu enviarei para vocês um Consolador, e ele os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos selados com esse Espírito Santo da promessa, e essa também é uma bênção espiritual que Cristo nos dá, que Deus nos dá, por meio de Cristo. Outra bênção. Ainda garantiu a validade da sua promessa. Então, essa promessa ela é válida, é garantida por Deus, é selada pelo Espírito Santo, e é por isso que nós temos que crer em Deus e tomar posse dessas bênçãos espirituais que nos foi outorgada por meio de Cristo. Continuando. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Nós vemos aqui muito claro o papel da Trindade. Deus Pai planejou a redenção, Deus Filho executou e realizou essa redenção na cruz do Calvário e o Espírito Santo garante essa promessa. Eis aqui o papel da Trindade. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus, digno de louvor seja Deus pelas bênçãos espirituais que ele nos concedeu. Terceiro subponto, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada na cruz do Calvário. Nós não recebemos essas bênçãos de Deus porque somos bons. Nós não recebemos essa bênção de Deus porque somos dignos. Nós não recebemos essas bênçãos de Deus porque somos merecedores. Nós recebemos essas bênçãos de Deus por causa de Cristo, porque estamos em Cristo, porque Cristo morreu por nós. Por isso nós recebemos essas bênçãos. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão. Então, essa bênção espiritual é para quem está em Cristo, isto é, o oposto daqueles que estavam escravizados em Adão. Há uma referência de Jesus como sendo o segundo Adão. Por quê? Porque Adão, como nosso representante, o seu pecado alcançou toda a humanidade. Ele foi um representante da raça humana, e por isso que o homem, depois da queda de Adão, está destituído da graça e da glória de Deus, como diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram em Adão, e por isso destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo é o nosso segundo Adão. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também entrou a salvação. Por meio de Cristo entrou a salvação, como nos é relatado lá em Romanos capítulo 5 também. Então, se em Adão nós estamos mortos para Deus, em Cristo nós somos religados para Deus. Por isso que as bênçãos que nós recebemos em Cristo. E temos a nova condição de vida em Cristo. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo.
e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, nós recebemos essa bênção espiritual, essas bênçãos espirituais, por conta da nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos para o nosso segundo ponto. Uma vida cristocêntrica nesse mundo, uma vida baseada em Cristo neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Primeiro subponto, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, Deus revelou, ele se fez revelar em Cristo. Ele revelou qual era a sua vontade em Cristo. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Então, Deus ele revelou a sua vontade, ele revelou aquilo que estava oculto, aquilo que por sua soberana vontade tinha um propósito de salvar os pecadores. Isso foi revelado por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Então essa é a revelação do mistério. Deus ele revelou o mistério da sua vontade, a sua vontade de salvar os seus eleitos por meio de Cristo, foi revelado por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, Cristo ele é digno de nosso louvor, de nossa adoração. Segundo subponto, a plenitude dos tempos. O que é isso? Vamos lá. Um plano, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir todas as coisas em Cristo, é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui que o que foi criado por Cristo para Cristo e subsiste em Cristo. Tudo foi criado por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez, como disse o apóstolo João em seu evangelho no capítulo 1. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Cristo é soberano. Deus é soberano. Não há nada que possa acontecer que não esteja na vontade de Deus, que não esteja determinado por Deus. Não há nada que aconteça no mundo que não seja da vontade de Deus. Por isso, principalmente em meio dessa pandemia que estamos passando, nós podemos ter a certeza que Deus está no controle de tudo. Lá em Apocalipse capítulo 4, quando João teve uma revelação da parte de Deus, dos céus, ele disse que viu um trono, e sobre o trono estava um que estava assentado. Tinha um ser assentado do trono, e esse ser é Deus. E o que é que isso significa? Isso significa que há um Deus que rege o universo, que há um Deus soberano que determina todas as coisas e que nada foge da sua vontade, nada foge do seu controle. Por isso, tudo que nos acontece é para da vontade de Deus. É para que a vontade e os propósitos de Deus se cumpram. Por isso que diz lá em Romanos capítulo 8, no versículo 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para daqueles que foram chamados de acordo com o seu decreto. Ou seja, tudo coopera para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Deus decreta e vela para que os seus decretos sejam cumpridos. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus soberano. Esse é um Deus que criou os céus e a terra e que tudo está submisso à autoridade e à soberania de Cristo. Continuando. Nesse sentido, a ruptura provocada por Adão, pelo pecado de Adão, é restaurada completamente em Cristo. Foi aquilo que nós falamos. Se por meio do pecado de Adão todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus, aqueles que recebem Cristo como seu Salvador têm essa condição, essa ruptura superada por Cristo. Tem essa religação feita por Cristo. Porque em Cristo nós temos de novo um acesso para com Deus. Continuando. Essa declaração não tem conotação universalista. O que é que ele quer dizer com isso? Isso não quer dizer que todos serão salvos. Que todos, independentemente de crer em Cristo, serão salvos.
Ou seja, Deus elegeu aqueles que serão salvos. Deus escolheu aqueles que serão salvos. E quem são eles? Aqueles que recebem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e põe nele a sua confiança e crê em Cristo. Esses são os que serão salvos. Então, quando ele fala uma conotação universalista, significa dizer que todos seriam salvos, independentemente de seguir a Cristo, independentemente de crer em Deus, de crer em Cristo Jesus como seu Salvador. E isso não acontece, pois só serão salvos os eleitos, aqueles que crerem em Cristo Jesus. A respeito da eleição, como nós já falamos, iremos abordar na próxima lição, na lição de número 3. Continuando. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, temos duas figuras de tempo. O tempo para o homem, digamos assim, e o tempo para Deus. O tempo do homem não é o mesmo tempo de Deus. Então, aqui, quando ele fala plenitude dos tempos, tempos, aqui essa palavra tempos, que se encontra no versículo 10, ele não significa, não é traduzido pela palavra cronos, pois a palavra cronos dá uma ideia de cronologia, de ideia de tempo, por exemplo, de manhã, tarde, noite, de início, meio e fim. Não traz essa ideia, mas é traduzida pela palavra kairos, que faz menção ao tempo de Deus, ao tempo do soberano, ao tempo daquele que determina todas as coisas, que tudo acontece com o seu propósito, e isso tudo estava predeterminado por Deus para que tudo estivesse sob o domínio de Cristo. Então, a plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos? É o tempo em que o plano de Deus, que o plano da redenção de Deus é proposto, é executado e é administrado. Essa é a plenitude dos tempos, onde o propósito de Deus da redenção da raça humana está sendo executado e administrado por Cristo. Certo? Então, essa é a plenitude dos tempos. Continuando aqui. Para o nosso terceiro ponto, subponto. O louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda o pronome nós para também vós, pois quando ele fala nós, ele se refere aos judeus, como ele era judeu, e vós também se referindo aos gentios, aquelas pessoas que não eram judeus, não eram da religião judaica, mas ali receberam Cristo e eram chamados de gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Pois antes de Cristo, digamos, somente os hebreus tinham ali parte da promessa de Deus, mas depois de Cristo, tanto judeus quanto nós, gentios, aqueles que não fazem parte do povo hebreu, também somos herdeiros das promessas de Deus. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então, o propósito da eleição de Deus é o louvor da sua glória. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Então, nós louvamos a Deus não só com palavras e ações, mas também nós louvamos a Deus quando nós levamos outras pessoas a adorar a Deus, a conhecer Cristo Jesus. E isso dá especialmente por meio da evangelização, ok? Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, tudo que fazemos, possuímos ou somos, vem de Deus. Nós não temos nada, nós não temos mérito nenhum. Tudo que nós somos, que nós temos ou fazemos, vem de Deus. E em Cristo temos tudo e sem Ele nada podemos fazer, pois tudo começa na sua vontade. Todo ato começa na vontade de Deus
e termina na sua glória. Inicia pela vontade de Deus, cuja finalidade é a glória e o louvor dele. Ok? Vamos então para o nosso terceiro ponto. Terceiro e último ponto. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. Como nós falamos, o plano da salvação tem a participação de toda a Trindade. Deus Pai, ele planejou. Deus Filho executou por meio de Cristo Jesus e o Espírito Santo a garante. Ele é o garantidor da promessa de Deus. Ele é a garantia que nós iremos receber essas promessas de Deus, essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então vamos para o nosso primeiro subponto. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, isto é, o Evangelho, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o Espírito Santo no momento da conversão. A partir do momento que o cristão ele é convertido a Deus, ele recebe ali o Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. O selo em si, naquela ocasião, naquele momento, naquela comunidade, era usado como um sinal de que aquele objeto que estava selado, ele era propriedade de alguém, era da posse exclusiva de uma pessoa. E quando ele diz aqui que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, significa dizer que nós somos de propriedade exclusiva de Deus. E com base nisso, o maligno não nos toca. Continuando. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica, como nós falamos, os que pertencem a Cristo. Aqueles que são marcados pelo Espírito Santo, pelo selo da promessa de Deus, eles são identificados como escolhidos de Deus em Cristo Jesus. Pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus e o maligno não lhes toca, como diz 1 João capítulo 5, versículo 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar. A regeneração é uma mudança de vida, é uma conversão de atitude, onde aquilo que nós fazíamos antes, que desagradava a Deus, nós passamos a não fazer mais. É uma mudança de vida, é uma mudança de conduta. E quem ocasiona isso na vida do cristão é o Espírito Santo. Não é o homem que, a partir de um determinado momento, passa a dizer: agora eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, vou me dedicar a Deus. Na verdade, isso tudo é uma obra do Espírito Santo. É o que nós falamos aqui sobre a regeneração, sobre essa mudança de vida, sobre esse novo nascimento que Jesus fala especialmente lá em João capítulo 3, quando ele se encontrou com Nicodemos, onde ele falou: em verdade, é necessário nascer de novo. É necessário um novo nascimento. É necessário uma mudança de vida. É necessário a regeneração para que nós possamos desfrutar dessas bênçãos de Deus. E também ele nos regenera, nos purifica e nos santifica o pecador. A santificação não é algo que o homem faz, é algo que o Espírito Santo faz, porque o processo de salvação, ele começa em Deus e termina em Deus. Deus escolhe o pecador, chama o pecador, justifica o pecador, santifica o pecador e salva o pecador. Então, o processo de salvação, ele começa e termina em Deus. Nada depende do homem, pois, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus para o pecador, é um dom de Deus para o homem. Continuando. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós somos convencidos do pecado para abandonar essas práticas por meio do Espírito Santo. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É uma graça merecida que Deus dá para nós. E que produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, esse é o importante papel do Espírito Santo. É ele que faz nós perseverarmos a nossa caminhada rumo aos céus. Então, esse foi o nosso primeiro subponto. Vamos para o nosso segundo subponto. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra penhor, em resumo,
significa uma garantia. Uma garantia, por exemplo, que uma pessoa dá um objeto para garantir que vai cumprir uma promessa, para garantir que vai cumprir uma prestação que assumiu. Então, o Espírito Santo, ele é para nós uma garantia de que Deus ele vai cumprir a sua promessa, que Deus ele vai cumprir em nós as bênçãos que ele prometeu em Cristo. E a nossa garantia é o Espírito Santo que habita em nós. A palavra tem origem semítica e era usado nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança de Cristo. Isso nos alegra. O Espírito Santo ele garante que as promessas que foram feitas em Cristo vão se cumprir. Então, isso é que nós temos essa certeza. O Espírito Santo habita em nós. Ele é o sinal da garantia que as promessas de Deus vão se cumprir. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo, todo aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então, quando ele fala aqui que o Espírito Santo, aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, isso não quer dizer que a pessoa pode continuar pecando para ser salvo. Aliás, porque, de fato, aqueles que têm o selo do Espírito Santo para a salvação, eles vão produzir frutos para a sua salvação. Porque as obras do cristão, as obras do crente, ela não é uma condição para ser salvo. O cristão não faz boas obras para ser salvo. Ele faz boas obras porque já foi salvo. Então, o Espírito Santo, ele é a certeza da salvação do crente, e todo aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida porque ele vai produzir os frutos da salvação. As obras dele vão convergir para umas obras de uma pessoa que já foi salva, tá certo? Então, como falou o apóstolo João, nós conhecemos que uma pessoa é salva pelas suas obras. Porque se a pessoa não faz boas obras, não cumpre os mandamentos de Deus, é um sinal que ela não é salva. Pois, como diz lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 17, e saíram do meio dos nossos, porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, eles teriam permanecido. Então, o homem, em resumo, não faz boas obras para ser salvo. Ele faz boas obras porque já foi salvo. Certo? E por isso que isso não quer dizer que uma pessoa que recebe o Espírito Santo ele pode pecar deliberadamente, ok? Vamos aprofundar mais isso também nas aulas futuras. Então essa foi a nossa lição, onde o Espírito Santo ele é o penhor, a garantia da promessa de Cristo em nós. Então, para concluir, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito da redenção em Cristo Jesus. É redimir a humanidade, a reconciliação do homem para com Deus. Ambos os propósitos devem redundar em um louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, essa foi a nossa lição de número 2 sobre as bênçãos espirituais de Cristo, de Deus em Cristo Jesus, para nós. Então, como de costume nas lições, deixei aqui algumas perguntas para que vocês possam refletir. Lembrando também que qualquer pergunta, qualquer dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que iremos responder. Qualquer questionamento, qualquer colocação, é importante a participação de todos para que juntos possamos aprender mais a respeito da palavra de Deus, tá ok? Então, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço a todos e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.